Meus queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Abra as vossas Bíblias na página em branco do livro escrito Novo Testamento. Página em branco, entre Malaquias e a entrada do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Enquanto você abre e acha, eu sei que é fácil achar, quero agradecer ao pastor Adriano por essa oportunidade. Todos os obreiros que se antecedem aqui. Quantos acharam, diga amém. Que vai dizer assim, diga Novo Testamento. Você agora vai repetir e dizer, sem milagre, não há repercussão do céu. Só nesse tema. Poder sentar, meus queridos. Meus queridos e meus amados irmãos, o momento oportuno e o momento que nós estamos vivenciando e vivendo, entendemos que para servir a Deus, nós precisamos saber do reflexo do que Ele pode fazer com que as nossas vidas sejam tão notórias em meio à sua representação. Sabemos e entendemos que essa página em branco faz juízo do que desejosamente o nosso coração precisa entender, que sem Jesus nada podeis fazer, que sem as ações do céu, nenhuma evidência de testemunho acontece, que sem o céu movimentar, não entendemos e nem podemos acreditar que Deus está sobre as nossas vidas. Lendo esse versículo aqui, a qual eu creio que é um versículo, porque é um interbíblico, fala sobre os 400 anos de silêncio que Deus agora, na entrada do Novo Testamento e o término do Antigo Testamento, você vai entender que há um silêncio de Deus. 400 anos não é 40 dias, como o povo andou no deserto e pôde ver as ações de Deus, mas mesmo assim, eles tapavam o ouvido para não entender que Deus estava no controle, por causa da repercussão do Egito. Mas porém aqui, vivenciamos 400 anos sem a ação de Deus. 400 anos que Deus não fazia mais repercussão do seu poder no meio do seu povo. Havia uma grande lacuna acerca disso, porque esses 400 anos trouxe um silêncio total que o povo agora esqueceu do Deus que operava na sua vida no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz, meu querido, que no início que Deus começou a mostrar o seu poder e o seu grande milagre, a primeira repercussão que Deus trouxe sobre a terra foi sobre a sonória da sua voz. O poder de Deus era tanto que a voz de Deus agora diz a um espaço vago e vazio, sem nada existência e sem nenhuma forma, que deveria trazer uma forma, porque Ele queria trazer alguém que pudesse representar e entender que aonde Deus está e o ambiente onde Deus habita, tem milagre para acontecer na vida de quem tem fé. A Bíblia diz, meus queridos, que o haja de Deus começou a construir, e nessa construção, Deus deixou bem enfativo que aonde Ele está, aonde a voz dEle habita, coisas sobrenaturais vai acontecer no ambiente. E eu creio que esta noite, eu sinto o milagre de Deus aqui, e eu sinto que Deus vai repercutir na vida de pessoas o impossível para fazer o possível acontecer. Quantos creem em nome de Jesus? Meus queridos, a Bíblia diz que a voz de Deus começa uma grande construção do poder da sua apresentação. Deus faz os céus e a terra, porque Deus queria mostrar a um daqueles que deveria entender que sem a presença dEle, sem o domínio dEle, nada podeis fazer. Até o anjo teve que entender, porque agora este anjo caído precisava ver o poder desse Deus, apesar de ter provado. Agora Deus faz a terra, e a maior repercussão do grande milagre que Deus faz, é que foi pronunciado esta noite que Elias fez com que 3 anos e meio acontecesse o silêncio da chuva sobre a terra. E Deus agora levanta Noé e anuncia a Noé que antes da existência que a nuvem poderia demonstrar que haveria chuva na terra, Deus agora anuncia a Noé que Ele vai fazer chover 40 dias e 40 noites para o povo saber que aonde Deus está, há um domínio totálico da presença dEle. A Bíblia diz que agora Noé creu num grande milagre. Que milagre é esse, meu querido, que eu creio? Que a repercussão desse milagre de Noé é construir uma das maiores indústrias naval que eu vejo dentro da Bíblia. A repercussão de construir um navio de grande porte. Para quê?
para 7 pessoas ou 8 pessoas entrar nesse navio. E os irracionais entenderam que quando Deus opera no ambiente, até eles têm que saber que eles têm livramento. A Bíblia diz agora, meu querido, que Noé começa a construir a arca. E quando Noé começa a construir a arca, a população que estava do lado de fora não entendia que sem Deus nada podeis fazer, porque na época a promiscuidade era tão plena, o pecado já estava tão visível aos olhos do povo, que a repercussão do poder de Deus não fazia mais efeito sobre a vida deles. Agora Noé constrói a arca, e a repercussão da arca vem um dilúvio. Deus destrói tudo na terra, mas porém Deus tira o maior reflexo do seu poder, que é a essência da existência dele. Capítulo 6 de Gênesis. Deus agora diz que não contenderá mais o espírito dele sobre a carne do ser humano, sobre a face do ser humano. Agora a coisa fica difícil, porque se Deus agora, Adão perde a presença de Deus totálica no seu corpo incorruptível, agora também perde a maior essência que não haja de Deus, flutuou sobre a terra e sobre o abismo, que é o Espírito Santo. Deixa eu abrir um entre parênteses e te dizer uma coisa é você vivenciar aquilo que no passado aconteceu na sua vida, outra coisa é Deus te encher do Espírito Santo e mostrar que aonde tem poder de Deus, não tem câncer, não tem nada que possa parar o que Deus tem na sua vida para produzir em milagre. A Bíblia diz, meus queridos, que agora Deus tira o Espírito. A repercussão agora, que Deus estava buscando alguém que pudesse operar na fé, operar na crença e na credibilidade da existência desse Deus. Deus agora levanta quem? Depois de Noé, Deus levanta Abrão. Abrão dentro da sua casa começa o quê? O seu legado, a sua família e todos os aprendizados que o seu pai deu, a constituir imagem. Abrão agora fazia repercussão de imagem de pessoas naquela época na terra de Ur dos Caldeiros. Por quê? Porque Ur dos Caldeiros tinha muita pessoa de imagem, tinha muita pessoa aparente, porque se você for ver na história, Jó era uma das delas, mas Jó entendia que imagem nada podeis fazer, mas o poder de Deus na vida traz repercussão de quem crê. Quem crê esta noite que Deus tem milagre nesta casa, porque eu creio na repercussão de Deus. Deus não parou de fazer milagre, Ele ainda opera, e o poder dele está na sua vida, porque você tem a presença de Deus. A Bíblia diz, meus queridos, que agora Deus levanta Abrão. Abrão dentro da sua casa, Deus mais uma vez traz a sua voz. A voz de Deus agora soa na casa de Abrão, dizendo: Abrão, tu opera imagem, tu faz imagem, mas agora eu quero trabalhar com o meu poder. Você vai entender que a imagem não tem mais efeito do que o meu poder na vida dessa imagem que você acha que pode ter repercussão. Abrão agora ouve e sai da casa dele, leva a sua esposa, e Deus manda que Abrão andasse pela fé, para que ele fizesse a geografia e produzir milagre na vida de Abrão. Abrão tem uma repercussão porque o nome dele está no diminutivo. Quando ele está fazendo imagem, a voz agora soa Abrão, mas quando ele começa a andar com Deus, Deus entende que a repercussão dos milagres dele na vida de Abrão tem que aumentar a capacidade. Como? Deus aumenta mais um ar na vida de Abrão. Por quê? Porque tudo que Deus faz na nossas vidas não passa em vão, não fica em branco. Deus tira você de um lugar aonde não há repercussão para colocar em um lugar aonde há repercussão. A tua vida não começou desse jeito. A tua vida não era assim. Se você olhar para trás, como você estava, em que estado você estava, mas Deus te tirou de posições que a sociedade não via você como uma repercussão. Mas Deus está dizendo esta noite: eu ainda faço milagre na vida de quem crê. Aleluias. Abrão sai da tua casa. Abrão entende que a voz não deixa dúvida. A voz de Deus, pastor Adriano, não deixa dúvida, porque Abrão entende que se caminhar com Deus, segundo a voz dele, vai haver coisas impossíveis na sua vida. Aleluia. Deus agora fala com Abrão: sai. Abrão, ele conquista na mão de Deus várias repercussões de testemunho, que Deus quer entrar na vida de Abrão. Deus quer mostrar a Abrão que o controle dele na vida de Abrão
ele vai haver repercussão maiores do que a existência do que ele já viu. Ele agora conquista de Deus uma promessa, e Deus leva ele a um lugar na beira da praia e diz: contra a areia do mar. Ele agora não vê que não pode contar. Por quê? Porque o que Deus quer fazer na nossa vida não é coisas pequenas. Deixa eu abrir outro entre parênteses. Você fica perdendo tempo com tantas coisas que não traz repercussão da prova de Deus na sua vida. Parece que é o adversário que está tentando tirar a tua atenção, tentando fazer com que você seja limitado. Mas Deus vai colocar você em lugar que mandar você entender a promessa dele, os milagres dele, e você não vai conseguir contemplar o que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Paulo, no capítulo de 2 Coríntios 4, ele está dizendo: o que os teus olhos não viu, o que os teus ouvidos não viu, é aquilo que Deus preparou para a sua vida. Quem crê em nome de Jesus? Aleluias. A Bíblia diz agora que Abrão, quando sai, Abrão vai na beira da praia, e Deus faz promessa a Abrão, e a promessa de Abrão, Deus manda contar, Abrão não consegue. Abrão agora olha para o céu, Abrão conta as estrelas, Abrão não consegue. Era Deus dizendo que enquanto Deus estivesse na vida dele, ele ia alcançar horizontes maiores do que ele pensava. A Bíblia diz, meus queridos, que agora Deus tem que criar uma coisa na vida de Abrão, impossível para a medicina, impossível para a ciência. Deus caminha com Abrão. Abrão agora alcança a debilitação de produzir um dos maiores efeitos na vida de um ser humano, como promessa que Deus deu a Eva e Adão: crescei e multiplicai. Quem é que não fica alegre quando tem alguém da sua família que Deus entra na vida e muda? Quantos esperançosos estão pedindo e orando para a tua casa, dizendo: Deus, entra na vida de meu esposo, entra na vida de meu filho, Deus faz milagre na minha casa. E a oração é constante. Mas Deus estava dizendo: Abrão, você pode estar velho, debilitado, mas o que eu prometo eu cumpro. Aleluia. Você crê? Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar para a tua vida. Deus está dizendo que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tem pessoas aqui que está desanimada porque a promessa está demorando, e Deus está dizendo: a promessa vai se cumprir, porque ele é Deus de cumprimento da sua promessa. A Bíblia diz, meus queridos, que agora Abrão recebe uma promessa de Deus, que Deus daria um filho. Abrão agora, na imagem de Deus, na repercussão de Deus, Abrão tem um encontro com 3 anjos na ordem teofânica. Um deles, alguns historiadores e doutores da palavra diz que era Jesus, representação ali na ordem teofânica. E ele dialoga com Abrão, e quando ele conversa com Abrão, ele promete a Abrão um filho. Agora na tenda, na repercussão da caminhada de Abrão com Saraí, quando entra no Egito, uma terra que não produzia, uma terra estéril. Aquele rei daquela terra tinha que entender que aonde tem um servo de Deus, que carrega a presença, que anda em oração, que jejua e confia no poder de Deus, aonde bota a planta do pé, milagre vai acontecer. Eu vou repetir, aleluia. Aonde você botar a planta do teu pé, o Espírito de Deus vai fazer coisas sobrenaturais acontecer na tua vida. E eu creio que esta noite, enquanto você está orando, enquanto você está adorando, Deus está na tua casa produzindo milagre, que ele ainda é Deus de milagre. A Bíblia diz, meus queridos, que agora nessa repercussão, agora Saraí recebe um presente, e esse presente é estéril. Esse presente não entende de milagre, esse presente não sabe quem é Deus. Esse presente sai no momento que o Egito está estéril. Mas uma coisa, abrindo um entre parênteses, na saída de Abrão, você vai entender que o Egito agora começa a produzir, porque lá na frente você vai ver que o Egito se torna uma potência. A Bíblia diz que dentro da tenda está essa serva de Saraí. Saraí está na tenda, e do lado de fora Deus está fazendo promessa. Sabe o que Deus está me dizendo? Você tem que sair da tenda para ver os milagres de Deus acontecer. Não dê ouvido para quem não entende de milagre. Quem não entende milagre só tem uma coisa para te dizer: isso é impossível, isso não vai acontecer, o médico já falou que não tem mais jeito. Mas eu creio no Deus poderoso que chega na hora certa e no momento certo. Aleluias. A Bíblia diz que agora na tenda há uma dúvida, e do lado de fora acontece promessa. Deus agora, sobre a vida daquele anjo, segundo Jesus, na ordem teofânica,
fala para ela caso se é impossível ele fazer alguma coisa, e em meio a essa repercussão, Deus promete, e a Bíblia diz que Saraí pela segunda vez, ainda no diminutivo, porque não entendeu que quando Deus entra na vida de uma pessoa, não é para ele viver mais aquela vida, não é para ela viver mais o impossível, não é para ela viver mais a dúvida, é para ela viver milagre. Deus entra na vida de Abraão e começa a fazer promessa. Deixa eu abrir uma parede e dizer uma coisa: quando nós não andamos, não temos compromisso com o poder de Deus, com a vida espiritual, a sua vida vai estagnar, como esta palavra. Já vou chegar aqui. A Bíblia diz que agora Abraão entende que Deus está na vida dele. Saraí precisava entender que ela já não estava mais do lado do seu esposo que esculpia a imagem, do seu esposo que fazia com tanta exatidão a imagem de que ele esculpia. Deus agora estava levando Abraão para esculpir o que Deus é na nossa vida. Vira para teu irmão e diz: está na hora de nós esculpirmos na nossa vida espiritual como Deus é na nossa vida e como nós servimos a Ele. A Bíblia diz, meus queridos, que agora Saraí está em dúvida na tenda, e essa dúvida na tenda faz com que ela não entenda que o diminutivo acabou. Essa vida de aceitação de derrota acabou. Essa vida de aceitação de coisas que o adversário tenta produzir na nossa vida acabou. Era como se Deus estivesse dizendo: Ele agora está na casa, na tua vida e no controle da direção da tua família. A Bíblia diz agora que Abraão entende que há uma promessa na vida dele impossível, e ele entende que essa promessa tem que acontecer. E quando esta promessa agora, Saraí entende que ela é debilitada, olha para si e vê que já está velha, cansada. Agora ela aponta a promessa que Deus fez a ela para a serva, e a serva agora é entregue a Abraão. Nasce Ismael. Ismael agora é um pequeno empecilho da dúvida de quem? De Saraí. Abraão agora entende que há uma repercussão dentro da sua casa, dentro da promessa de Deus, e a coisa impossível que Deus poderia fazer, estava agora se tornando impossível por causa da dúvida. Agora Deus entra em ação. Saraí agora entende que é o que ela produziu está trazendo desconforto na promessa de Deus. Saraí agora tenta se livrar do que ela mesma procurou. Deus agora encontra aquela criança debaixo de um pé de árvore no deserto, chorando porque sua mãe abandona. O anjo desce e diz àquela mulher: volta com teu filho, porque mesmo assim eu ainda tenho promessa também sobre a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa: podem te perseguir, podem levantar luta contra a tua vida, pode a calúnia bater, mas até aqueles que se levantam vão entender que quando Deus cumpriu o impossível na tua vida, até eles vão ser beneficiados. Agora a Bíblia diz que Saraí entende. Saraí agora é concebida por Abraão. Abraão agora concebe e a promessa se cumpre. As duas crianças crescem junto, e quando essas duas crianças crescem junto, agora é hora de separação. A promessa de Deus é cumprida. Abraão agora tem o seu filho, mas uma certa feita Deus agora se apresenta a ele e diz: Abraão, eu peço o teu filho, me dá o teu Isaque. Deus agora pede a promessa que ele deu, o cumprimento dela e o nascimento dessa promessa na vida de Abraão. Abraão agora não contesta, porque ele sabe que quando Deus entra na vida, nada tem falta. Eu vou repetir: quando Deus entra na vida de alguém, nada falta, meu filho. Até aquilo que é pedido a ti, Deus sabe que a abundância de milagre na tua vida vai acontecer e não vai deixar você debilitado. Eu sinto a presença de Deus aqui, já vou terminar. A Bíblia diz, meus queridos, que esta promessa nasce, Deus cumpre na vida de Abraão. Mas agora na vida de Abraão, Deus entra na era patriarcal. A era patriarcal agora é uma produção de Deus para o futuro daquilo que Ele quer fazer no meio do seu povo. Agora nasce o Isaque. O Isaque agora dá a diretriz de nascer dois filhos com a sua mulher chamada Rebeca. Esses dois filhos agora no ventre de Rebeca dá um entendimento que Deus precisa também, além do Espírito, tirar a primogenitura, o privilégio de nascer primeiro, para que não haja disputa. Deixa eu falar uma coisa: eu creio que o celeiro de Deus esta noite está tão pleno e o céu está tão aberto, que eu creio que quem entrou vazio vai sair cheio da graça de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Deixa eu correr. A Bíblia diz agora que Rebeca gera 2 milagres dentro dela. O primeiro gêmeo da terra. Quem?
Esaú e quem? Esaú e Jacó. Jacó agora entende que Esaú deu uma de sabido, se encaixou para nascer primeiro. Ele segura o tornozelo e diz: isso aqui não acaba dentro do ventre, nós vamos ver lá fora. Deus entende que para a primogenitura, o privilégio do primeiro acabar, tem que haver uma repercussão. Que repercussão é essa? Quem busca mais recebe mais, quem desce mais recebe mais, quem busca mais Deus usa mais, quem crê mais em milagre, Deus deposita mais milagre. Deus entendeu que agora Jacó, ele tinha a letilha dele, enquanto Esaú tinha o que? O guisado. Agora, uma certa feita, ele não consegue trazer a caça para o pai. A sua mãe Rebeca entende, porque no ventre dela, ela sabia aonde a promessa de Deus iria repousar, porque a mãe sabe quem dos filhos vai ser uma grande potência dentro do seu ventre, na mão de Deus. Deus agora entende, e a mulher agora de Isaac e Rebeca, ela faz com que Jacó receba a bênção do seu pai. Ele agora se veste como se fosse seu irmão, e vai na presença. A mãe leva, o pai agora cego, toca e abençoa. Ele sai dali. Ali agora começa o trajeto de promessa. Que promessa é essa? Deus agora dá uma promessa de uma criança a Abraão, mas na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, Deus promete mudar o nome. Deixa eu dizer uma coisa, Deus também é especialista, pastor, em mudar nome. Talvez lá fora as pessoas te conheciam como uma vida de derrotado, colocava apelido, dizia que você não ia sair dessa vida, mas quando Deus entrou na sua vida, mudou a sua história, mudou o seu nome, mudou a sua causa, e Ele ainda vai continuar fazendo milagre para a glória do Senhor. A Bíblia diz agora que Jacó é mudado o nome, e quando Jacó é mudado o nome, Deus decide também entrar na casa de Jacó. E quando Deus decide entrar na casa de Jacó, diz a Bíblia que agora ele tem 12 filhos, que é a tribo representante. O poder da representação de Deus é tão pleno que a Bíblia começa a trazer um trajeto. Agora só que a Bíblia enfatiza, no capítulo 37, se eu não me engano, de lá de Gênesis, agora está Jacó apresentando o filho do orgulho, o filho da velhice. Quem é esse filho? José, que não era filho de Raquel. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Esse plano agora que Deus tinha era demonstrar que o poder dele ultrapassa a barreira. Deus é especialista em quebrar protocolo, meu filho. Deus é especialista em ouvir coisas negativas de pessoas que não acreditam no poder dele. Mas esta noite aqui, enquanto eu prego, Deus está indo na sua causa. Pessoas que estão aqui desenganadas pela medicina, pessoas que estão na internet, que agora estão no seu leito perguntando: será que o meu fim é esse? Deus está dizendo: enquanto há profecia, enquanto há milagre, enquanto há palavra, Deus ainda está operando na terra. Quem crê, amassai de casa, quem crê no poder de Deus, aleluia, quem crê na evidência do poder de Deus, porque eu sinto uma atmosfera aqui, trabalhando em silêncio e te dizendo: eu vou fazer você testemunhar tão forte, que a ponto da medicina e a ciência entender que Deus está na casa produzindo milagre. A Bíblia diz agora que Jacó tem um filho da velhice. Deus agora repete dentro da família de Abraão. Abraão agora entende que Deus mostra a areia do mar e mostra o céu. Dentro da casa de Jacó, Deus decide mudar o cenário, porque Ele gosta e Ele triunfa nisso. A Bíblia diz que Ele agora chama José, em particular espiritualmente, e apresenta a José o quê? Os molhos, os nutrientes que a terra pode produzir dentro da sua casa, porque naquela época a terra que emana leite e mel, que Deus prometeu, agora estava entrando em crise, agora estava entrando em decadência, mas Deus também dá livramento. Foi dito esta noite que agora Elias, Deus produziu milagre na vida de Elias, e esse milagre fez com que Elias entendesse que Deus não deixa faltar nada para que aquele que acredita no seu poder. A Bíblia diz que agora Deus chama José: José, vem aqui.
O que é Deus? Agora, nas minhas palavras, José vai se encontrar com Deus. Deus pega José, dá um sonho. E esse sonho, Deus mostra vários molhos, 12 molhos ou 11 molhos, quer dizer, e José no meio. Deus dizendo, eu vou fazer você dominar os nutrientes da terra, mesmo estando em crise. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho. Você entrou aqui esta noite preocupado com o que irá fazer amanhã, com o que vai fazer da tua vida com essa situação. Eu sei, nossa vida muitas das vezes se debilita, porque o nosso corpo é fraco, mas o espírito está pronto, como a Bíblia diz. Mas Deus está dizendo, independente de crise, independente de administração, independente de acontecimento, Deus ainda está no controle da igreja, porque nós somos igreja. A Bíblia diz, meus queridos, que agora José entende que Deus quer dar o poder dos nutrientes, porque é momento de livramento. Mas Deus não fica só assim. Ele vai e conta para os irmãos. Os irmãos entenderam que queria que a primogenitura se cumprisse dentro dele, na vida dele. Mas Deus quebrou esse privilégio desde lá de Jacó. A Bíblia diz que agora José tem outro sonho. E o outro sonho que José teve, Deus agora estava dizendo, eu serei contigo na terra em qualquer situação, e vou provar isso. Agora José, vou te dar um sonho sobre os astros do céu. Dê um sonho sobre as estrelas, dê um sonho sobre a lua, dê um sonho sobre o sol. Nesse mesmo sonho, José agora entende que Deus está dizendo que o que ele vai depositar sobre a vida de José é tão poderoso, que aonde José botar a planta do pé, pode ser lugar até negativo, Deus vai fazer o poder dele ser criativo na vida de José. José agora entende, os irmãos entendem, o pai entende quando José conta, mas o pai entendeu e fez algo de destaque. Os irmãos recebem uma túnica, José recebe uma túnica de destaque. Só por causa da túnica, agora José era inimigo triunfal, o inimigo eminente dos seus irmãos. Os seus irmãos não conseguiam olhar para a túnica de José. Deixa eu abrir um entre parênteses e dizer uma coisa. Você sabe por que muitas das vezes você se debilita nessa luta e não consegue ver milagre de Deus? Sabe por quê? Porque muitas das vezes você pensa que é o alvo. Vira para teu irmão e diga, não, o alvo não sou eu. O alvo não sou eu. O alvo é o que tem na sua vida que incomoda o inferno, incomoda aqueles que sabem que Deus está na tua casa, na tua vida. José agora entendeu. Os irmãos armam armadilha para José. José agora vai, é vendido, é levado para o Egito. Primeiro vai para a casa de Potifar. José agora na casa de Potifar, entra como escravo e se torna o quê? Comandante de tudo. É Deus operando na vida de José, o milagre acontecendo. Deus agora entende que José está na liderança. A mulher de Potifar não consegue ver o que está na vida de José. Ela agora tenta pegar, José agora escapa e é condenado como se fosse ele, porque a palavra de José era inferior à palavra da mulher de Potifar. José agora é levado para o cárcere. José chega no cárcere como um acusado de alguma coisa que a sociedade hoje é difícil pronunciar, que é tão ruim e tão mal, que a sociedade mal pronuncia, que é o que? O estupro. José é acusado de estuprador. José agora vai para a cadeia. José agora está condenado diante da sociedade de quê? De todos aqueles, talvez hoje nessa situação. Quando José entra no cárcere, Deus começa a provar que José tem Deus na sua vida. José agora de preso se torna carcereiro. E quando José se torna carcereiro, José agora cresce dentro do presídio do Egito. Deus tinha uma obra na vida de José e um milagre para cumprir. Deixa eu falar uma coisa, muitas vezes Deus vai te colocar em desconforto, muitas das vezes Deus vai te colocar em uma situação difícil, sabe para quê? Para você entender que em meio à sua fraqueza, o poder de Deus vai começar a aperfeiçoar. José agora fica preso, entra-se duas pessoas, o copeiro e o padeiro. Deus começa a produzir o cenário, começa a fazer o cenário, e a Bíblia diz que agora José recebe a oportunidade, se torna o que? Governador do Egito, dá livramento a seus irmãos. Fica de pé, que agora eu estou terminando, quero orar por você. José agora se torna governador do Egito. De uma vida condenada, Deus faz com que o poder na vida de José se torne tão grande, que José agora se torna governador. Lendo esta passagem do interbíblico, quando agora todo o povo no Antigo Testamento prova do milagre de Deus, agora vem a grande lacuna, meus queridos. Que lacuna é essa? 400 anos que não há mais milagre. Mas o decalachubricantura macébia. 400 anos
que não tem mais nenhuma ação de Deus. 400 anos que Deus não produz nada. Mas a Bíblia diz que em meio a essa grande lacuna do povo, o milagre de Deus está sendo gerado. A promessa de Deus está sendo gerada. Diz a Bíblia agora que a mulher dá a luz a uma criança. Quem é essa Maria? E essa luz que ela dá, essa gestação que ela tem, ela faz com que Deus devolva a maior eficiência do poder de Deus. Para eu encerrar aqui minha participação, já terminou, 9:10. Eu quero dizer aqui, Deus me revela que tem pessoas aqui, eu estava ali, ouvindo o pastor Adriano, falando aqui, e Deus está mandando dizer, que em 2025, vai haver uma produtividade espiritual no meio da igreja, da parte de Deus, e essa produtividade, Deus vai operar tanto milagre na vida de pessoas, que quem não acreditava vai passar a acreditar. É o momento do arrebatamento da igreja, e esse momento é Deus encher a tua igreja do seu poder. Quem crê em nome de Jesus? Você que acredita em milagre, você que está participando dessa campanha, eu quero chamar você aqui na frente, porque tem pessoas aqui que o Espírito de Deus me diz que você precisa de um milagre urgente. Quem quer receber um milagre aqui, vem aqui na frente. Vem aqui na frente receber uma oração. Eu quero chamar você aqui na frente, que eu quero orar por você. Deus esta noite está dizendo, assim como no Antigo Testamento, os homens viveram pela fé, agora na entrada do Novo Testamento, Jesus chegou para produzir milagre aonde precisa de milagre. Venha receber uma oração, que eu quero orar por você. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está me dizendo aqui, o Espírito Santo de Deus, que nesta campanha vai haver tanto testemunho de cura nesse lugar, para a glória de Deus. Pessoas que estão acometidas, está sobre remédio, vivendo uma depressão oculta, uma depressão que você não consegue se livrar dela. A insônia bate na sua casa, no seu quarto, e o Senhor está dizendo, eu vou produzir um milagre na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, rapaz, para ti. O Espírito de Deus me diz que Ele está entrando no seu emocional, está entrando na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, a tua história não vai terminar assim, porque a partir de hoje, o milagre de Deus vai acontecer neste lugar, em nome de Jesus. Quanto crê em nome de Jesus, levanta as suas mãos para o céu, que eu quero orar. Meu tempo já acabou, já passei 5 minutos. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, eu creio que as suas palavras, Senhor, foram tão, Senhor, grande no coração de pessoas esta noite, que eu creio que o Senhor vai gerar milagres sobre a vida destas pessoas, pessoas que estão desenganadas pela medicina, pessoas que todos os dias é dependente de remédio, pessoas, meu Pai, que estão na tua presença e clamam a Ti todos os dias em oração, Pai Santo, para que o Senhor venha tocar nessa enfermidade, Pai, nesta vida, em nome de Jesus. Começa agora a trabalhar na mente, no coração, começa agora a trabalhar no meio da família, enquanto eles estão aqui orando, Senhor, o Senhor está operando lá no leito do hospital, na vida de um ente, em nome de Jesus. Não tem câncer para impedir o teu milagre, não tem doença, enfermidade que impeça o seu operar, em nome de Jesus, amém.